bem, está aqui o deputado estadual Luciano Rezende, que vem falar sobre uma preocupação de todas as lideranças aqui do Espírito Santo, eu diria até da população, a questão dos royalties, né? Mas ele também é presidente do PPS, vou ver se dá tempo da gente falar um pouquinho de política também. Tudo bem, deputado? Boa tarde. Tudo bem, tudo bem. Como é que está essa discussão em relação aos royalties? Parece que lá em Brasília ganhamos um prazo mais mínimo, né? Bom, a primeira coisa, Giovanni, que a gente tem que fazer é traduzir essa palavra difícil para a compreensão de todos, né? Os royalties são uma espécie de rendimentos que vêm da exploração do petróleo, né? Então, você tem uma riqueza natural e quem explora, quem retira essa riqueza da terra, recebe uma espécie de rendimento, como se fosse uma caderneta de poupança, um rendimento daquela riqueza. E o Espírito Santo, por ser um estado produtor, junto com o Rio de Janeiro, principalmente, e um pouco mais São Paulo, tem uma garantia constitucional de um rendimento maior, ou seja, royalties em maior valor, que é distribuído por todas as prefeituras do Espírito Santo e pelo governo do estado. Aí é que está a importância. Isso atinge todos os 78 municípios do Espírito Santo. E grande parte do dinheiro que os municípios têm para fazer investimentos, para fazer atendimento em saúde, para atendimento em escolas, varrer, limpar a cidade, enfim, fazer a prefeitura funcionar, vem do ganho com os royalties de petróleo. E nessa fase agora do pré-sal, o Espírito Santo vai começar a aumentar a sua produção até chegar, daqui a alguns anos, na exploração do pré-sal. Então a perspectiva de recursos vindo do rendimento, do royalty do petróleo é muito grande. O que está acontecendo em Brasília é o seguinte, uma compreensão de que tem que diminuir o valor dos royalties para os estados produtores, no caso Rio de Janeiro, Espírito Santo e um pouco menos São Paulo. Em tese isso não tem nenhum problema, o problema é a velocidade com que está se propondo isso, ou seja, cortar o rendimento. Isso faz com que o Espírito Santo receba um baque de R$ 1 bilhão por ano nas suas finanças, o que não é pouca coisa. Pra você ter uma ideia, R$ 1 bilhão foi toda a verba de investimento do ano de 2010 para construir escolas, estradas, etc. Nós temos vários problemas no Espírito Santo para ser resolvido, duplicação de BRs, né? As BRs hoje são máquinas de matar gente. Você tem duas pistas de alta velocidade separadas por uma tinta de 20 centímetros amarelinha no meio. A chance disso dar errado é total. Os acidentes, os carros estão cada vez mais velozes, as pessoas, infelizmente, dirigindo bêbadas, dirigindo em alta velocidade e as pessoas morrendo. Então a duplicação de BRs é também poupar vidas, diminuir a selvageria no trânsito. Isso depende de recurso. Melhoria dos nossos portos, depende de recurso. Melhoria do nosso aeroporto, que fez agora um puxadinho, né? Mas o puxadinho ainda não é um aeroporto digno do Espírito Santo. Depende de recurso. Tudo isso vem de investimento que terá um baque muito grande se nós perdermos o royalty. Daí a necessidade dos capixabas se unirem em torno dessa ameaça que atinge todo mundo. Agora, essa discussão se dá muito em Brasília, no Congresso, Câmara e Senado. Isso é decidido na Câmara Federal, no Congresso Nacional. Mas a distribuição dos royalties aqui no Estado, o Espírito Santo é o Estado que tem a melhor distribuição dos royalties do Estado, governo do Estado. Uma decisão interna do Estado. Aos municípios, e essa decisão se deu através de uma legislação própria. Aqui é considerado um modelo até para o resto do país, que não conseguiu fazer um modelo tão bom quanto o nosso. Com esses royalties há o desenvolvimento. Porque os municípios produtores já vão continuar recebendo muito, né? Mas os municípios que não são produtores recebem os royalties que o Espírito Santo recebe. Então isso é bem dividido no Estado. É uma legislação muito inteligente, feita no período de governo do ex-governador Paulo Artung, né? E, enfim, o Espírito Santo tem aí um ritmo de desenvolvimento muito importante. Nós estamos num terceiro ciclo de desenvolvimento do Estado. Depois da erradicação dos cafezais, nós tivemos o ciclo industrial e agora o grande desenvolvimento de mercado globalizado, usando o comércio, desenvolvimento de atividades principalmente ligadas a comércio exterior, que o Espírito Santo é um líder no país. Mas tudo isso depende de infraestrutura e de recursos que vão mantendo prefeituras e o Estado. Isso vem muito dos royalties. Então essa divisão que está se pensando em Brasília, ela pode até ser feita, mas não da forma que foi colocada no início, um veto
a mensagem do ex-presidente Lula, que garantia a manutenção desse estado em que os produtores tinham mais recursos. Por quê? Porque os produtores também correm mais risco. Você pode ter acidente ambiental nas áreas de produção. Quer dizer, os royalties em parte, ou em grande parte, são justamente por isso, por causa dos impactos causados. Impactos urbanos, inclusive. Quando você tem exploração de uma riqueza no local, como é o caso do petróleo, você tem muita gente chegando nas cidades, uma desorganização da área urbana da cidade, que tem que ter mais serviços, educação, saneamento, saúde, tudo isso está previsto num maior percentual para os produtores, que é para diminuir esse impacto. Agora, se você tira isso de uma forma abrupta, você vai causar uma desorganização do sistema. E é a maior ameaça que o Espírito Santo está sofrendo, econômica, na história do Estado. Agora, na gaveta, existe uma ação, uma vez, se isso ocorrer da forma como os demais estados querem, que é a questão da judicialização, né? A judicialização tira a discussão política e coloca a coisa de uma maneira muito pragmática, né? E vai interromper as movimentações em torno da exploração do petróleo, porque vai gerar uma insegurança. Então, o governo federal, junto com a bancada federal do Espírito Santo, a bancada do Rio de Janeiro, o próprio nosso governador, Renato Casagrande, a Assembleia Legislativa, nós temos feito uma movimentação da Assembleia Legislativa muito intensa em relação a esse tema, provocou um clima no Brasil que leva hoje, às 14h30 em Brasília, uma reunião em que o governo federal vai apresentar um modelo tentando diminuir o choque entre os estados que estão pleiteando uma parcela maior dos recursos do royalties, até aí nenhum problema, mas a forma de corte imediato nas riquezas é que vai fazer com que o Espírito Santo e o Rio praticamente fiquem perto de quebrar. E isso não está distante do cidadão comum, porque você que está nos assistindo, você mora em algum município que depende de recursos do royalties, a pessoa nem sabe, mas para serviços que servem à população. A decisão do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro praticamente abre mão de qualquer tipo de negociação, de qualquer tipo de perda, e já decidiu por entrar com uma ação na justiça. O que você acha disso? Essa negociação está em curso, né? Nós tivemos aqui a visita do governador do Rio, Sérgio Cabral, num evento no Palácio Anchieta, onde vários economistas, pessoas especializadas no tema debateram. E, volto a dizer, hoje em Brasília há uma outra reunião com propostas que estão sendo discutidas, né? Tem uma proposta muito interessante do nosso senador Ricardo Ferraz, e outras que vão ser discutidas para ver se acha um ponto de equilíbrio. O pior caminho é a briga na justiça. Aliás, sempre que pode haver acordo, é melhor evitar a briga. Houveram alguns rompimentos, digamos assim, de diálogo entre o governo do Estado e a CNM. O governador chegou a declarar que a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, é inimiga do Espírito Santo, mas mais na frente voltou a dialogar com a Confederação. O ambiente já teve pior. Eu acho que o ambiente agora, depois dos protestos de ambos os lados, do calor e tal, ele chega a um momento das pessoas se debruçarem sobre o problema com propostas. Estão aparecendo saídas. E eu acho que se nós conseguirmos produzir uma saída para isso, é melhor do que levar para um impasse e para uma briga na justiça, que inclusive paralisa quase tudo, inclusive a captação dos royalties que começam a ser depositados em juízo, né? O fato do governo federal perder com a distribuição equânime dos royalties, de certa forma, tranquiliza os capixabas? Eu acho... O governo federal pode não querer a partilha do jeito que está sendo proposta, justamente porque qualquer compensação deveria sair da parte que cabe ao governo federal, né? Eu acho que vai haver uma reflexão para um novo ajuste. Eu volto a dizer, não há problema algum em tentar se rediscutir. O modelo inicial de derrubar o veto do presidente Lula é que provocava um impacto nas finanças imediato. Isso é que deve ser evitado, porque esses estados, principalmente Rio e Espírito Santo, sofrem um impacto muito grande e que pode prejudicar o funcionamento normal e os serviços públicos que são prestados a todo cidadão que não entende nada de royalties, mas que vai sofrer as consequências no dia a dia, tendo menos recursos para ser investido nos serviços que o Estado, que o município presta a ele, né? Perfeitamente. Muito obrigado pela presença. Numa outra oportunidade a gente vai falar sobre política partidária, sobre o PPS. Com o maior prazer. A gente fica por aqui. Nos veremos amanhã, se Deus quiser. Um abraço, até lá.